Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. E, por incrível que pareça, essa é a edição número 100 do podcast. São mais de 100 semanas aqui gravando, colocando a minha bela voz pro mundo. Quem diria que ia durar tanto esse hobby que eu me inventei às vésperas da pandemia, sem saber o que ia acontecer, né? Porque, pra quem chegou mais recentemente, ou pra quem não acompanhou desde o começo por qualquer motivo que seja, o podcast começou em fevereiro de 2020, então a gente já fez 2 anos e eu esqueci de comemorar, porque eu sabia que a comemoração dos 100 episódios estava chegando e eu precisava focar só em um, senão eu ia ficar louca. Como o ano tem 52 semanas e aí, né, dá quase 2 anos, enfim. Eu quis unificar as comemorações aqui e é isso. E quando eu comecei a gravar o podcast, tinha aquele negócio, nossa, e esse vírus aí que tá vindo, mas ninguém tinha muita certeza de nada. E mais um mês depois, assim, eu lembro que eu gravei acho que 4 ou 5 episódios normais, entre aspas, na vida normal, e depois a gente começou a entrar em tudo que aconteceu em 2020, né? Enfim, momentos, né? Não vou ficar olhando tão pra trás assim. Eu gosto de refletir sobre algumas coisas, mas não quero falar tanto desse ano. Não é esse o foco. Hoje eu quis trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês, né? Que eu sempre fico falando de filmes. Hoje eu quero falar de mim. Não exatamente. Lá no nosso Instagram, @filme.da.semana, teve um dia da semana aí que eu abri uma caixinha de perguntas para os seguidores fazerem perguntas para mim, para eu responder aqui no podcast. Então eu vim responder aqui hoje. Agradeço muito todo mundo que tirou um tempinho para mandar alguma coisinha para mim. Fico muito agradecida de vocês colaborarem com essa criação de conteúdo, porque eu fiquei muito tempo pensando o que eu ia fazer e eu tava morrendo de medo de flopar. Então vamos lá, vou começar respondendo a pergunta do @cinederic, que é uma pergunta ótima pra começar, que ele perguntou qual é meu filme favorito. E eu já comecei pensando nessa pergunta e eu fiquei 10 minutos pensando, falei, nossa, o que eu vou responder? Porque é muito difícil escolher um filme favorito. Assim, a resposta automática que vem na minha cabeça é Senhor dos Anéis. Porque eu fiz um episódio de 1 hora falando porque eu gosto de Senhor dos Anéis em 2020, assim. Eu acho que é o número 20 e algo, 30 e algo, é lá no começo. Quem diria que ia durar tanto, né? Mas eu gosto muito de outros filmes também. Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. Eu gosto muito de Paddington. Todos os filmes que estão lá no começo, que tem episódios especiais, que o segundo episódio é de Orgulho e Preconceito. Tem um episódio de Paddington também. Tem episódio de A Viagem de Chihiro. Tem episódio de Castelo Animado, que são todos filmes que estão, assim, nos halls dos meus filmes favoritos. Que quando eu comecei o podcast eu meio que ia pensando nisso. Eu vou fazendo sobre os filmes que eu gosto, né? Eu comecei fazendo Aves de Rapina, que tinha sido o filme que eu tinha visto mais recentemente. Mas logo eu precisei mudar esse esquema porque o cinema fechou, porque... Enfim. Então eu fiz muitos episódios de filmes que eu gosto. Então, assim, se tem um episódio só falando do filme, é porque, no mínimo, eu gosto bastante. Assim, tem a gradação, né? De não gostei... Odiei, né? Não gostei, gostei muito e amei, né? Então, se tem episódio, eu no mínimo gostei muito do filme, porque eu não consigo ficar falando 2 horas de algo que eu gostei médio. Que eu não gostei, eu até consigo, mas eu fico falando mal, eu não sei se é tão bom assim esse tipo de conteúdo. Mas enfim, respondi a pergunta, vamos pra próxima. Pergunta da @7camila, minha amiga pessoal Camila. Ela perguntou um filme que você tem vergonha de admitir que não gosta. Então, eu já falei do meu histórico cinéfilo aqui, mas teve uma época, quando eu tinha uns 16, 17 anos, que eu acordei um dia e falei, vou virar cinéfila. Na verdade, não foi assim, mas foi uma época que eu frequentava muito a locadora e eu sempre gostei muito de filme, eu sempre lia muito sobre, e sempre tinha aqueles clássicos e aqueles filmes que todo mundo recomenda e tal. E como eu tava indo muito na locadora, eu resolvi pegar alguns desses filmes, ao mesmo tempo que eu pegava os lançamentos, os filmes que eu queria ver. Eu ia pegando um outro clássico, um ou outro filme antigo, mas eu não assistia com uma cabeça me colocando na época e pensando como que era o mundo naquela época e como era o cinema naquela época pra entender por que aquele filme é importante. Porque, assim, os clássicos são importantes por uma razão. Não é porque a história é legal, é porque é um filme bacana. Não, existem inovações no âmbito narrativo, no âmbito de montagem, no âmbito de direção. Existem coisas que destacam aqueles filmes pra eles serem clássicos. Às vezes eles não foram o
primeiro a fazer tal coisa, mas eles foram quem popularizou uma técnica ou alguma coisa. Dito tudo isso, eu não gostei de Casablanca quando eu assisti nessa época. Eu achei chatíssimo. E eu não sei se eu não gosto mesmo do filme. Eu precisaria rever hoje em dia com a cabeça que eu tenho hoje pra entender. Porque ele é bom, sabe? Eu sei a teoria. Eu lembro de assistir e ter achado chato. Era meio que um romance, mas não ajuda que na época eu achava romance chato. Então é um filme que eu preciso rever por causa de tudo isso. Outro filme que eu vi nessa mesma época e eu achei chato, também é um filme importante, é o West Side Story, o da década de 60. Eu ainda não vi o remake, que tá correndo o Oscar e tal. Na data da gravação desse episódio não vi ainda, talvez quando ele vá ao ar eu já tenha visto. Na verdade, quando ele for ao ar, eu espero já ter visto, porque eu preciso fechar a pauta do episódio do Oscar no dia que esse episódio vai no ar. Então, preciso assistir o novo. Mas eu não gosto muito do clássico. Eu gosto muito da abertura dele. Eu gosto das coreografias, do negócio da luta ser dançante, mas não de um jeito espalhafatoso, sabe? Um jeito bem teatral. Eu gosto, mas eu acho o filme muito comprido e muito mela cueca, sabe? Esse negócio de Romeu e Julieta. Ai, eu não sei. Eu acho que até hoje eu não tenho tanta paciência pra filmizar assim, com esse amor que mata, literalmente. Isso não é spoiler, tá bom, gente? Mas enfim. Recentemente, 2 filmes que eu assisti e não gostei. E eu tenho um pouco de vergonha de falar que não gostei porque são filmes premiados, eles têm uma importância, É A Voz Suprema dos Blues, que concorreu no Oscar do ano passado, e Spotlight, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2016. É isso, achei chato. Próxima pergunta da Débora, @DéboraBellator. Espero que tenha falado certo seu nome. Qual filme que você tem vergonha de dizer que ama? É o oposto da pergunta da Camila. Acho essa pergunta difícil porque hoje em dia eu tenho vergonha de pouquíssimas coisas. Eu gosto de espalhar a palavra dos filmes que eu amo, inclusive quando eu acho que eles são cafonas e não tão bons assim. Mas tem alguns casos que às vezes eu fico com vergonha porque é tão universalmente reclamado que o filme não é tão bom, que quando eu falo que eu gosto, às vezes eu me sinto julgada pelos outros. Esse filme é Matrix Reloaded. No passado eu falei que ia fazer um episódio sobre Matrix, não fiz. Mas a vida é isso, a vida é um monte de promessas que a gente não consegue cumprir, né? Mas eu gosto muito de Matrix Reloaded. Não gosto tanto quanto o primeiro Matrix, assim, é insuperável tudo que foi feito lá. O filme é incrível, o filme revolucionou várias coisas. Mas eu gosto muito do Matrix Reloaded. Eu acho que é um filme bom, é um ótimo filme de ação. E as cenas são tão memoráveis quanto do primeiro Matrix. Agora, uma vergonha mais antiga, mais cinéfila, é de ter torcido para O Discurso do Rei no Oscar de 2010. Deixa eu explicar, tá? Eu acompanho o Oscar desde 2004. A primeira edição que eu assisti foi o que o Senhor dos Anéis ganhou tudo, numa época que eu ainda não era fã de Senhor dos Anéis, mas enfim. Aí eu sempre gostava de assistir o Oscar porque, não sei, porque eu sempre fui essa pessoa meio chata, sabe? E aí, em 2011, que é os filmes de 2010, foi a primeira vez que eu resolvi assistir os filmes, que eu já sabia mais ou menos como achar os filmes, por mais que eles não chegassem no cinema aqui da minha cidade. Aliás, a minha cidade nem tinha cinema, eu não chegava no cinema da cidade mais perto da minha cidade, sabe? E aí eu comecei a assistir, não assisti todos, o primeiro ano que eu consegui ver todos os filmes indicados a melhor filme foi 2016, que foi o ano do Spotlight, que eu acabei de falar. Mas em 2011, né, o Oscar de 2011, foi o primeiro que eu comecei a assistir. Eu acho que eu vi metade dos filmes que estavam indicados, os mais hypados, que foi o ano do A Origem, do Cisne Negro, da Rede Social, Bravura Indômita. Esses filmes aí foi o primeiro ano que o Oscar teve 10 filmes indicados a melhor filme, que antes era 5 só. E aí deu um monte de coisa e acabou sendo 10. Então, esse ano significa pra mim, eu lembro de comentar o Oscar ao vivo no Twitter, foi muito legal. E eu tava torcendo pro Discurso do Rei, e o Discurso do Rei ganhou. Hoje, olhando em retrospectiva, o Discurso do Rei não era o melhor filme da lista. Ainda na época que eu assisti, o que eu tinha gostado mais era Cisne Negro. Hoje ainda, o meu favorito da lista é Cisne Negro,
Mas olhando assim com um ponto de vista de filme, como arte, como forma de passar uma história e passar uma mensagem, o Discurso do Rei, ele é o mais fraco da competição. Talvez Minhas Mães e Meu Pai seja mais fraco, mas é um dos filmes mais fracos que estavam ali. A Torcida Grande era pra rede social, que é outro filme que eu não gostei tanto quando eu assisti na época e preciso rever. Mas eu não achei chato que nem Casablanca, eu achei ele bom, mas eu não me entendi direito porque tava todo mundo amando. De novo, eu tinha 19 anos nessa época, tá? Não me condenem por uma ação... 19 nada, eu tinha 18, eu não tinha feito 19 ainda. Então, assim, coisas do passado, me arrependo. Eu ainda gosto de Discurso do Rei, mas não é essa Coca-Cola toda. Próxima pergunta do Rick, o @Rick. Eu amo esse nick. Qual filme que você preferia que não existisse? Qualquer remake de live action da Disney, que eles fazem só pra ganhar dinheiro e mata. Não que mata a versão original, porque a versão original ainda tá lá pra você assistir, né? Eu não gosto desse negócio de, ai, acabou com a minha infância. Mas, ai, quando você faz um live action de um negócio que é desenho, meio que acaba com a magia, não é a mesma coisa, sabe? Aladdin foi um ponto meio fora da curva, mas mesmo assim não é tão bom, sabe? Mas o Rei Leão, aquela Bela e a Fera com aqueles negócios de casa tudo estranho, o próprio Mulan também, que na época eu até gostei um pouquinho, mas hoje olhando, ai, não sei, eu apagaria todos esses filmes. A Disney ia parar de fazer live action, foca só na animação, que é o seu forte, e parar de querer conquistar o mundo. Eu também apagaria o remake do Hellboy de 2019, mas eu acho que é um feud pessoal, assim, meu, contra esse filme. Porque eu nunca vi ninguém tão apaixonado falando mal dele que nem eu falo. E olha que eu nem amo tanto Hellboy. Eu gosto dos filmes do Del Toro, mas não conheço nada dos quadrinhos. Mas é isso. Essa é a minha resposta. Uma pergunta da @Geração Pipoca. Qual série que é pré-requisito pra ser seu amigo? Não tem série nenhuma. Qualquer pessoa pode ser meu amigo, tá bom? Inclusive, minhas DMs estão abertas se você quiser ser meu amigo, tá bom? Mas, assim, se você tiver assistido The Office, a conversa fica mais... Fica mais fácil de entender as coisas que eu falo e a figurinha que eu mando e as referências, sabe? Eu acho que é mais uma coisa de entender as referências das piadas. The Office é meio que... Não é pré-requisito, mas ajuda bastante. Eu consigo convencer praticamente todas as pessoas à minha volta a assistirem. Quem já não tinha assistido, né? Várias pessoas já tinham assistido. Quem não tinha assistido, eu consegui convencer na época da pandemia, que aí estamos vivendo, mas lá em 2020. Então, eu acho que é uma série que une todas as tribos. É The Office. Agora uma pergunta da Amandinha do Cena X, @AmandaFiglólia. Espero ter falado certo seu sobrenome, amiga. Se você pudesse escolher apenas um filme/obra para morar, qual seria? Difícil também. Assim, eu li todas as perguntas antes, eu meio que fiz anotações de respostas para não ficar aqui pensando e ficar gastando o tempo do Alexandre editando tudo isso. Um beijo, Alexandre. Mas é difícil essa pergunta, porém eu acho que eu moraria num filme do Estúdio Ghibli, porque é a melhor versão do mundo, é a versão mais bonita, o traço é lindo, todo mundo se ajuda, menos os vilões, mas os vilões são vilões, né? Mas todo mundo é tranquilo com todo mundo se ajuda, todo mundo se gosta. Então eu moraria em algum filme do Estúdio Ghibli. Escolher um especificamente, talvez eu escolheria Castelo Animado, porque eu também li o livro, li recentemente, inclusive, o episódio de atualização de leituras vem aí, em algum momento futuro. E o universo, tanto no filme quanto no livro, é uma delícia, dá muita vontade de morar lá, porque todos os personagens são ótimos e parece que tudo é muito bonito. Então é Castelo Animado. Pergunta do @SóCinemaFC. Qual série dos anos 2000 você gostaria de ter participado? Ter participado como atriz, tipo fazer uma figuração, ou como uma personagem, se eu vivesse nesse mundo? Vou responder dos dois jeitos. Eu queria que o meu ensino médio tivesse sido igual Glee. Quer dizer, igual a primeira temporada de Glee, porque depois eu parei de assistir, eu sei que aconteceu um monte de coisa, eu sei que gente morreu e tal, mas... bastidores pesadíssimos também, inclusive. Mas eu acho que eu queria que a primeira temporada, que tem um negócio do coral, e eles vão e cantam, e tudo se resolve em música, e todo mundo talentoso. E por mais que tenha apunhalado nas costas, gravidez na adolescência, as coisas se resolvem, e tá tudo certo. Então eu acho que eu queria que o meu colegial tivesse sido igual Glee.
também foi a primeira série que eu comecei a acompanhar de verdade quando eu estava no colegial, então isso talvez impacte um pouco a minha experiência. Por mais que eu não tenha terminado, acho que eu vi só as 2 primeiras temporadas, porque depois eu saí do colegial, fiquei de saco cheio de adolescente. Agora, como figuração ou ter trabalhado de alguma forma nas séries, eu acho que Arquivo X. Gosto muito de Arquivo X. Eu queria conhecer a Gillian Anderson e esse seria o casamento perfeito entre todas as minhas vontades. Ver ET e ver a Gillian Anderson. Próxima pergunta da @Lara_Amabile. Qual filme mais te impactou com plot twist? Então, eu tava revendo meus assistidos recentemente. Todos eles têm um plot twist ou outro, me impactaram de formas diferentes. Talvez, assim, dos que eu assisti recentemente, Ataque dos Cães me pegou, assim, quando eu saquei o que tinha acontecido na última cena, eu fiquei... Que legal, não que legal, né? Porque envolve morte, mas eu entendi o filme, porque até então era um monte de coisa que eu não tava entendendo direito aonde que ia chegar. Aí no final, quando você monta o quebra-cabeça, você fica... Aí foi isso, né? Também Jack no Reino das Mulheres, que é um filme que eu vi no MUBI, falei no episódio no MUBI. Eu acho que ele ia sair da plataforma. Eu recebi um e-mail falando que ele tava de saída. Então não sei se na data desse programa vai estar lá. Mas é um filme também normal, entre aspas. Não, ele é um filme muito doido, que é uma grande sátira. Mas ele segue o ritmo dele. E a última cena tem um plot twist que eu fiquei chocada, que eu não tava esperando aquilo. Eu achava que o filme só ia acabar e de repente acabou com um plot twist. Foi um pouco chocante. Missão Impossível 2, que eu revi recentemente, assim, acho que faz 2 anos, mas recentemente, que eu já tinha assistido, eu sabia o que acontecia, mas quando aconteceu o negócio lá, eu fiquei chocada porque eu não lembrava, e eu fiquei muito chocada mais ainda porque eu não lembrava, sabe? Então, foi esse momento. E também os outros que eu revi, que eu assisti no passado, uns 10, 15 anos atrás, eu sabia o que acontecia. Aí eu revi ano passado e eu fiquei chocada porque eu só lembrava de metade do plot twist. E quando eu fiquei sabendo do plot twist inteiro, eu achei genial. Gente, assistam os outros porque é um filme incrível, incrível, incrível. Então, é isso. Agora, assim, falar, o melhor plot twist do cinema. Não sei, porque são tantos, sabe? Tipo, o do Sexto Sentido é muito bom, mas já virou pilar da cultura pop, todo mundo já sabe, então não tem o mesmo impacto de quando você assiste e você descobre o que acontece. O filme A Criada, que é um filme coreano, ele é cheio de plot twist, é um filme de 3 horas, que a história muda umas 4 vezes e assim, é de mudar completamente, tá acontecendo a história, acontece um plot twist, muda completamente a direção do filme, aí tá indo pra um canto, acontece outro plot twist e muda completamente, e você nem vê as 3 horas passando. São esses que eu consegui lembrar agora. Agora, uma pergunta que eu gostei muito, da @Clube da Lutz. O que você acha sobre o crescimento do número de mulheres sendo indicadas a categorias de premiação que geralmente são predominadas por homens? Eu acho ótimo. Aquelas, né? Como se alguém achasse ruim, mas eu acho bom, mas eu acho que a gente ainda tá muito longe do ideal, sabe? Que às vezes eu tenho a impressão que ficam... uma mulher ganhou direção ano passado, né? Que ano passado a Chloe Zhao ganhou. Teve 2 mulheres indicadas. Se a Jane Campion ganhar esse ano, que eu acho que vai, a minha torcida é pra ela ganhar, talvez o pessoal fique... agora só tá ganhando mulher. Do tipo... só pode ganhar uma, aí tem que esperar uns 10 anos pra ganhar uma outra, pra ter equilíbrio, sabe? Porque senão fica... o Oscar tá querendo lacrar, só dando prêmio pra mulher. E tipo... Dos filmes que eu vi até agora, a direção da Jane Campion tá anos-luz na frente dos outros. Eu não lembro mais quem foi indicado, mas ela tá sendo minha grande torcida, assim, nos filmes que eu vi até agora, que não são todos, tá, gente? Pode ser que minha opinião mude até o dia do episódio de apostas do Oscar, mas por enquanto eu tô botando minhas fichas nela. Eu acho que ela vai ganhar, eu acho que ela tem chance de ganhar sim. Então é aquele negócio, né? Tá melhorando, tá longe do ideal, e a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de cota, né? De achar que porque ganhou um ano tá bom, não precisa mais ganhar. E desse pessoal que vem vindo, agora só vai ganhar mulher. Sendo que são mais de 90 anos só ganhando homem, se alguém falar alguma coisa é chato, sabe? Então, é isso. O mundo tá mudando. E quem não se adapta fica pra trás. Ela faz a reflexão dela. Tem uma pergunta da eu não sei se é ele ou ela, perdão, @KuzakaBemei. Não te conheço, mas obrigada por essa pergunta porque eu gostei muito.
quando começou a ver filmes e prestar atenção nos detalhes e não só pra passar o tempo. Porque eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu não sei direito quando foi. Porque eu já falei que eu tive essa fase cinéfila chata iniciante em 2008, quando eu tinha uns 16 anos mais ou menos, que eu resolvi ver os clássicos, mas era uma parte muito superficial dos clássicos, focada só em Estados Unidos mesmo, e eu não tinha cabeça pra fazer uma crítica razoável dos filmes sem ter a cabeça de uma adolescente morando no meio dos anos 2000. Em 2011, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a acompanhar a premiação, eu comecei a ver mais coisa contemporânea, assim, fora dos blockbusters, as coisas mais, entre aspas, populares, mas eu não sabia direito formular também. Eu falava gostei, não gostei, achei bonito, achei feio, e meio que era isso. Eu comecei a entender melhor linguagem cinematográfica de fato em 2014, eu tinha 22 anos, e eu comecei a fazer, eu tava fazendo intercâmbio na época, uma longa história, e tinha uma optativa lá de Film Analysis. Aí eu fiz essa matéria e foi a melhor matéria que eu fiz no intercâmbio. Era uma optativa que tinha gente de todos os cursos, era uma aula de 1h30 por semana. Mas foi ótimo porque eu entendi muitos conceitos básicos, né? Porque era uma aula introdutória, mas que eu não sabia. Tipo, eu sabia muito por cima, coisa de ângulo, coisa de tipo de shot, não shot mais aberto, shot mais fechado, coisa de mise-en-scène. Eu lembro que teve uma aula que ela fez a gente assistir Cidadão Kane e ela ia pausando e falando curiosidades da cena. E pausando e falando pra gente prestar atenção em umas coisas. Então foi ótimo, porque foi aí que eu fui perceber por que Cidadão Kane era importante, que eu já tinha assistido e não tinha gostado tanto, porque eu tinha assistido com 15 e 16 anos, não tinha entendido direito. Aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais, porque eu sabia mais onde procurar as coisas, os termos, os tipos de pesquisa para fazer, porque muitas vezes a gente vai começar uma coisa e a gente não sabe nem como pesquisar aquela coisa direito. Então eu tinha alguns caminhos para seguir, comecei a acompanhar mais alguns youtubers assim de vídeo essay sobre filme. E comecei a consumir mais conteúdo disso e assistir filmes prestando mais atenção nessas coisas. Porque eu ainda acho que a história é uma parte muito fundamental para eu decidir se eu gostei ou não gostei de um filme. Mas além disso, tem outros aspectos pra gente prestar atenção. E além de ter outros aspectos que ajudam a contar a história, além das ações dos personagens e dos diálogos. Então foi nessa época, assim, não faz tanto tempo assim na minha vida, né? Se for pra pensar. Mas já tem um tempo aí que estamos assistindo o filme e prestando atenção. Estamos agora chegando na reta final do episódio com 2 perguntas que, ai, gostei muito, obrigada, amigos. Mas me fizeram pensar sobre muitas coisas, vamos ver se eu consigo dar respostas objetivas. Começando pela pergunta das meninas do @omapopculture, recomendo muito o perfil delas. Ser introvertida ajuda ou atrapalha no podcast? Acha que facilita por ser áudio e não vídeo? Ai. Eu não sei se ajuda. Assim, o fato de não ser vídeo ajuda muito, porque assim, vocês não estão me vendo, o que é ótimo, mas eu gravo de um jeito muito improvisado. Assim, a gente tem equipamento, mas a gente não tem uma estrutura de estúdio, então tem dia que tá muito barulho, a gente precisa tapar a janela pra não chegar barulho da janela, porque às vezes chega mesmo com ela fechada. Tem dia que a gente tá gravando, precisa parar pro barulho ir embora. Tem a famosa maquita que aparece de vez em quando, porque às vezes eu gravo no meu apartamento, às vezes eu gravo na casa do Alexandre. Então depende, tem cachorro latindo, tem carro passando na rua, moto fazendo coisas de moto. Então tem todos esses desafios da gravação que, né, aconteceriam que se fosse vídeo também, mas se fosse vídeo ia ser mais difícil, porque eu teria que estar bonita, eu teria que estar arrumada o tempo todo, e é impossível ficar arrumada e conseguir gravar, porque quando eu gravo eu desligo o ventilador, eu desligo qualquer coisa que possa fazer barulho, então eu tô aqui no momento suando. Não vou descrever o que estou vestindo, porque não é o momento, mas tá muito calor e eu espero acabar logo esse episódio pra tomar um banho e ligar o ventilador. Mas enfim, eu não acho que viraria vídeo por causa disso, dessa parte técnica. E também pela parte de eu ser tímida, não sei se parece, mas eu sou uma pessoa bastante introvertida, com autoestima cheia de altos e baixos, mas geralmente é baixos mesmo. Eu tenho medo de me expor um pouco. Ultimamente, assim, de uns 6 meses pra cá, que eu tô aparecendo mais nos stories do Instagram, o @film.da.semana. Sigam a gente lá.
Então, faz pouco tempo que eu tô dando a cara, porque eu sei que é importante eu mostrar meu rosto pra criar uma conexão, pra não ser só mais uma marca que você vê no Instagram, sabe? Você vê que é uma pessoa, é mais fácil quando você vê constantemente o rosto da pessoa nos stories. Mas é um desafio pra mim gravar, porque eu tenho vergonha, né, das outras pessoas que moram em casa comigo. Geralmente, quando eu gravo, eu tô sozinha, ou eu me tranco em algum cômodo, falar que eu tô fazendo uma coisa. Não vou falar, ai, vou me trancar aqui pra gravar stories porque eu tenho vergonha, porque eu fico com mais vergonha ainda. E assim, as pessoas que convivem comigo, seguem o Instagram, vão ver depois aqueles stories, mas eu não vou estar junto. Porque também eu tenho muita vergonha de estar junto com a pessoa e a pessoa tá vendo meus stories, sabe? Eu tenho muita vergonha. Ao mesmo tempo que eu quero que veja, eu quero que chegue mais longe. Mas quando eu tô perto, eu fico muito envergonhada. Eu também tenho questões com a minha voz até hoje. Eu não acredito que minha voz é desse jeito. No começo, eu tive muita dificuldade de ouvir a prova dos podcasts. Porque assim, eu gravo, o Alexandre edita, e depois eu ouço pra ver se tá tudo certo, se não escapou alguma coisa na edição, se tem alguma coisa que eu quero que mude. Geralmente eu só mudo se escapou alguma coisa, às vezes tem uma repetição ou alguma coisa que não fez muito sentido que eu acho melhor cortar, mas é bem difícil. Então eu tinha dificuldade, não consegui de jeito nenhum ouvir. Eu ainda não gosto, mas eu já aceitei que minha voz é essa e é isso, né? Meus pensamentos estão bem desconexos. Mas pra concluir, né, eu falei a parte da autoestima, eu também acho que eu não faria vídeo porque eu tenho muito medo de ser atacada pela minha aparência. Uma coisa é ser atacada pelas coisas que a gente acredita, tipo, dói, mas ainda é uma questão de princípios. Agora, ser atacada pela aparência ou receber comentários não solicitados pela aparência é uma coisa que eu sempre tive na minha vida, porque eu nunca estive dentro dos padrões, é incrível. Até ou quando eu era adolescente eu me achava completamente fora e hoje olhando fotos eu vejo que eu só era uma adolescente que vestia roupa G, mas era isso, sabe? Então, momentos. Acho que eu nem vestia G naquela época ainda. Eu vestia M ainda, mas eu achava que era gorda. Enfim, momentos, né? Mas é isso. Eu não gosto de fazer vídeo porque eu tenho medo desse tipo de feedback negativo. Que é uma coisa que eu sempre tive medo, até por falar de cinema, que é um assunto dominado por homens. Hoje em dia você até acha mais youtubers mulheres falando de cinema. Mas quando eu comecei a estruturar o projeto, eu não lembro de tantas, assim, pelo menos grandes, assim, referências, fora a Carol Moreira, que também sofreu, né? Eu via as coisas que ela passava e eu pensava, nossa, ela que é tão grande, que é tão cheia de fãs e tem um alcance tão grande, fica sofrendo isso. Imagina eu que não sou ninguém, né? Mas enfim, esse é um dos grandes motivos de eu não fazer vídeo e também por falta de estrutura, que é uma outra coisa, mas essa coisa do medo da exposição é real. Enfim, espero ter respondido. Espero que minha linha de pensamento faça sentido. Esse é o problema de não ter roteiro, gente. Por mais que eu escrevi umas anotações, eu tô tentando concatenar minhas ideias aqui ao vivo. Ao vivo pra mim, né? Pra vocês é tudo gravado. Mas espero que faça sentido as coisas que eu falo. Pra finalizar, a pergunta do @John Wardolph. Qual a parte mais difícil de todo esse projeto? Me manter motivado, não desistir. Essa é a parte mais difícil. Porque tem semana que é fácil, que eu tenho já umas coisas prontas, que eu tenho umas ideias e trabalho nelas. Agora tem semana que é difícil, que eu não encontro inspiração, que eu não acho tema, que eu demoro pra escrever roteiro, que eu escrevo o roteiro correndo. Tem vários roteiros, recentemente, inclusive, que eu escrevi meio na correria, porque eu não tive inspiração e resolvi fazer meio de qualquer jeito e não gostei do resultado, mas mantive porque é importante manter periodicidade. Tanto em questão de podcast quanto em questão de rede social, é importante você ter uma frequência que você posta os episódios, os posts e se manter, né? O Instagram eu tento postar 3 vezes por semana no mínimo. Às vezes tem semanas que tem mais conteúdo, tem semanas que tem menos. Não, menos não, sempre é 3, mas eu percebo que se tem uma semana que eu posto muita coisa e na outra eu volto com 3 posts, o Instagram me pune por não estar postando tanto quanto eu postei na outra semana. Podcast também, eu sei que tem que escolher uma periodicidade e manter pro público entender que esse é seu momento. Não precisa ser toda semana. Você quer começar a fazer um podcast mensal, tudo bem. Mas todo mês tem que ter programa, sabe? Porque você se comprometeu com isso. Senão as pessoas não vão te levar a sério e tudo mais. E por mais que seja um hobby, entre aspas, eu levo a sério. Porque eu acho que é importante isso. Eu gosto dessa habilidade multidisciplinar que eu adquiri fazendo podcast, produzindo, fazendo quase tudo menos a parte técnica. Mas às vezes cansa, sabe? Às vezes você se dedica
muito num tema, num episódio, ele não tem o retorno que você espera, ou num post também, que às vezes nem não tem o retorno de likes ou de feedback, mas não tem o retorno de distribuição, que aí é problema do algoritmo. E aí, às vezes, você quer ir atrás de parceria também, o pessoal não responde e-mail, aí você já fica 2 semanas ensaiando por como que você vai escrever o e-mail, porque você tem medo, sei lá, dos seus números não serem grandes o suficientes, que de fato não são. Mas aí a pessoa nem te responde pra te dar um feedback, aí você fica meio nervosa. Então, a parte mais difícil mesmo é não desistir, porque não desistir e não se frustrar demais por coisas que estão fora do seu controle. Porque a questão de depender dos algoritmos alheios é muito complicada. Essa época que estamos agora de rede social é bem complicada. Porque a gente depende muito de sites de terceiros. E eu fico pensando, se o Instagram cair, se o Instagram de repente falar que não existe mais, onde eu vou? Sabe? Porque eu não gosto tanto do TikTok, eu até tenho um TikTok do podcast, mas eu não gosto de fazer vídeo. Eu não gosto de consumir vídeo também, eu gosto de consumir imagem e texto. Que tanto que é o que eu produzo no Instagram, imagem e texto, que é o que eu gosto de fazer, que eu gosto de consumir. E podcast também era uma coisa que eu consumia muito e eu tinha vontade de ter o meu já faz muito tempo, antes de ter esse boom que teve no Brasil. Eu ouço podcast desde 2011. Pois é, na época que só tinha Nerdcast aqui no Brasil, e tinha outros também, acho que o B9 também já tinha, que eu comecei a ouvir faz bastante tempo, o Braincast. E eu ouvia muito indo pra faculdade, eu ouvia muito fazendo uns trabalhos mais braçais, assim, de ilustração, de preencher pintura, de coisa que não precisava prestar tanta atenção assim. Então foi aí que eu comecei a ouvir podcast, e aí eu pensava, eu acho que eu consigo fazer isso. Porque eu já tive blog, eu já tive várias coisas ao longo da minha existência virtual. E canal de YouTube sempre foi um negócio que eu nunca olhei muito pensando em fazer por causa de todos esses bloqueios que eu falei antes, né? Mas quando eu comecei a ouvir mais podcast, que foi mais ou menos em 2016, que eu comecei a ter rotinas de ter programas que saíam e ficar acompanhando eles e ter uma rotina assim, tipo, segunda eu ouço esse, terça eu ouço esse e tal, foi quando eu pensei, eu acho que eu consigo produzir um conteúdo desse, de qualidade, sabe? Eu acho que eu consigo fazer algo disso. Aí eu comecei a estruturar essa ideia e pensar sobre, e foi em 2020 que eu tirei ela do papel, mas quando eu tirei ela do papel, eu já tava pelo menos 1 ano e meio pensando nela e pensando no que eu faria, e quando eu já comecei com uma lista de temas e de coisas que eu poderia fazer com ele. Porque eu lembro que eu vi uma dica dessa, foi um dos meninos do Braincast que falou. É legal quando você tá com a ideia e você quer começar, porque tem todo esse ânimo de começar a fazer algo, mas você tem que pensar na periodicidade e você tem que pensar em coisas que você pode falar além de, sei lá, os 2 primeiros episódios. Então eu lembro que eu montei uma lista, assim, de uns 15 temas que renderiam episódio que eu conseguia escrever sobre, e fui me guiando, assim, ao longo do tempo, claro que mudou, veio pandemia, veio desânimo e tudo, mas eu lembro de estruturar bem, assim, o projeto, por mais que ele tenha mudado também, porque a gente é essa metamorfose ambulante. Mas quando eu comecei eu já pensava muito, não foi uma coisa do nada, não foi uma coisa sem pensar, sempre foi planejado. Mas eu sempre tô mudando conforme eu testo as coisas e vejo o que funciona mais, o que não funciona mais, tanto para público quanto para mim produzindo. O Instagram mesmo, a parte de criação para rede social, eu comecei faz pouco tempo relativamente, o podcast tá com 2 anos, eu comecei quando? Em maio do ano passado, não tem nem 1 ano ainda. E eu tô colhendo resultados legais, assim, eu queria talvez mais resultados, mas por enquanto tá bom. Tô feliz, tô contente com o que eu tenho. Tô contente com o que eu conquistei. Quero conquistar mais, claro, né? Quem não quer? Mas vamos ver no que vai dar essas coisas, né? Bom, gente, esse foi o episódio número 100. Eu não tenho ideia quantos minutos deram, porque abri o microfone e comecei a falar. Coisa que eu nunca faço. Eu sempre escrevo roteiro pra não acontecer isso. De eu começar a falar 1000 coisas, não fechar ideia nenhuma e no final falar isso é tudo pessoal. Porque esse episódio é basicamente isso. Então, espero que tenham gostado, espero que faça sentido. Eu vim aqui me expor dessa maneira pra vocês. E espero que tenha ficado um bom programa também. Segue a gente lá no Instagram, @filme.da.semana. A gente tem também outras redes sociais, mas eu não uso tanto. Tudo tá no link do Instagram, que tem um Linktree lá. E também lá tem um link para todos os outros agregadores do podcast, mas você tá ouvindo isso, então você já achou algum agregador, né? Não precisa do link. Mas enfim, vai que tem outro lugar que você prefere e tá ouvindo de outro lugar. Sei lá.
enfim. E também temos um e-mail, podcast filmedasemana@gmail.com, para contato, qualquer coisa que vocês queiram mandar por e-mail. Se às vezes não tem rede social, pode ser feedback, pode ser comentário, pode ser convites para parcerias, quem sabe. Alô, pessoal de grandes streamings, vocês estão ouvindo esse programa? Não sei. E esse e-mail ele também é uma chave Pix, caso vocês queiram fazer uma doação, qualquer valor, não importa, não é obrigatório também, eu não vou ficar colocando o nome de quem não fez doação no caderninho, mas se quiser doar R$5, eu já fico muito feliz, porque não estamos vivendo em tempos fáceis, né? Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado desse programa de verdade. E até semana que vem. Semana que vem vai ter previsão do Oscar. Então, ó, se preparem. Até. Tchau, tchau.